sempre que a gente está em contato com algo importante, algum nível de sofrimento vai aparecer. Por quê? Porque dá medo de falhar. Porque tudo que tu quer, tu tem medo de perder, sei lá. Tem medo de perder. Tipo, se eu, sei lá, amo minha mãe, eu tenho medo de perdê-la. Então eu já tô sofrendo automaticamente. Então se eu eliminar esse sofrimento, eu elimino a importância. A ideia é assim, ó. Você deu o exemplo da sua mãe. Então, a sua mãe é uma pessoa importante na sua vida. Uhum. Ao mesmo tempo, quando você se aproxima dela, não é só alegria e prazer que você sente. A maioria das vezes não. Às vezes não, a maioria das vezes não, inclusive. Porque as pessoas pensam diferente, às vezes vai ter um conflito. Então, relacionamento tem conflito, né? Se o nosso objetivo é evitar sofrimento, muitas vezes a gente vai buscar se afastar do que gera conflito. Uhum. Só que você acabou de falar que o relacionamento com sua mãe é importante. Aí você vai se afastar da sua mãe para não viver esse conflito no contato com ela? Ou do medo de perder, né? Então, ao invés disso, como é que a gente pode se aproximar do que importa e lidando com esse desconforto que é conviver com um outro ser humano? Ou a gente fazer algo que a gente considera muito importante, mas que dá medo de... Por exemplo, quando eu vou falar em público, sempre tem algum nível de ansiedade. Mesmo fazer podcast, assim, tem um nível de ansiedade. As pessoas costumam perguntar, mas você faz bastante isso, você já não deve ficar ansioso. Eu falo, não, eu fico ansioso. O que eu aprendi é lidar com a minha ansiedade antes de vir para um podcast ou antes de ir para falar num evento em público. Aprendi a lidar com isso, eu não tenho medo de ficar ansioso. Eu fico ansioso. E talvez tu tentasse eliminar completamente essa ansiedade. Tipo, o jeito de eliminar seria não fazer. Não vou mais. Isso. Só que fazer essas discussões, estar aqui com você hoje, é importante para mim. Tem a ver com os meus valores. Então, se eu quero me aproximar disso, eu vou ter que lidar com essa ansiedade. Às vezes eu vejo gravação de podcast e falo, nossa, como eu fui confuso nessa frase. Eu podia ter falado melhor, né? É lógico que vai acontecer isso. E é bom que aconteça isso. É bom esse desconforto de eu falar, posso melhorar aqui. Né? Aqui não foi, nessa ideia não foi tão claro, as pessoas podem não ter entendido, da próxima vez eu melhoro, né? Se eu não lido com esse desconforto, aí um exemplo até mais simples eu posso não ver nenhum podcast, porque eu não quero lidar com o desconforto de ver que eu não fui bem. Só que se eu não vejo que eu não fui bem, eu posso não melhorar e repetir o mesmo erro da próxima vez, né? Fica num looping. Então, parece que evitar 100% do desconforto não é uma boa solução para a vida. Não é uma boa, primeiro porque não é possível evitar 100% do desconforto, e segundo porque às vezes a maneira com que a gente tenta evitar o desconforto gera mais problema. Parece até um pouco clichê, né? Assim, mas a evolução, de certa forma, está no desconforto. Total. É clichê, né? Então, mas não é à toa que os clichês viram clichês. É verdade. Que na maioria das vezes eles trazem uma verdade, né? E é verdade isso. A gente só evoluiu porque precisou mudar. Porque senão todo mundo ia ser... Os seres vivos seriam próximos da bactéria, assim. Que foi o parente mais próximo do primeiro ser vivo que apareceu provavelmente foi uma bactéria, né? A de hoje, assim. Que existe hoje. Então, a gente seria um ser unicelular, seres vivos seriam seres unicelulares, né? Mas não, a vida evoluiu muito. E por que evoluiu? Porque o planeta está mudando o tempo inteiro. E aí, mudança gera desconforto. Aí tem a ver com a nossa discussão sobre a busca pelo conforto. Porque se a gente estiver mudando o tempo inteiro, a gente também não dá conta do nível de ansiedade que é. Imagina se a cada dia você tiver que pensar como é que vai ser sua rotina, o que você vai fazer. Alguma estabilidade também é importante, né? Pra gente poder viver. Então, de novo, tem aquelas oposições. Mudança e estabilidade, né? Mudar é importante e ter um nível de estabilidade também ajuda. Então a gente vai se equilibrando. Caos e ordem. Caos e ordem, exato. E como é que a gente fica nesse ponto ótimo entre caos e ordem a ponto da gente funcionar bem. Mas aí eu tenho uma dúvida que talvez seja um pouco filha da puta, assim.
o uso de medicamentos que mitigam esse sofrimento ou em algum nível servem de muletas psicológicas, vamos dizer assim, não vão contra esses princípios da ACT ou contra os princípios na busca por uma vida com mais significado e evolução? Então vamos pensar como William James de novo, pragmáticos. Tá. Eu costumo falar para os meus pacientes assim, o remédio bom é o que te ajuda a viver melhor. Tá. Se o remédio está te ajudando a viver melhor, esse é o remédio bom. De novo, não é fácil definir o que é uma vida melhor. Se for só para mitigar o sofrimento, pode gerar esse problema que você está falando. Uhum. Às vezes a vida da pessoa está vazia, ela não faz nada e o remédio está só anestesiando a dor. Não é um bom uso do remédio. Agora, se a vida da pessoa estiver muito caótica também, e ela estiver sofrendo demais, e ela não dá conta de fazer nada, também não adianta ficar sem remédio. Uhum. Então, se o remédio ajuda a aliviar o sofrimento, no sentido dela conseguir se aproximar de atividades, das relações que são importantes para ela, que bom, usa mais esse remédio, que você continue usando na medida em que ele continuar te ajudando nesse momento. Se ele não está te ajudando a ter uma vida melhor, esse não é um remédio bom para você. Né? De novo, falar é fácil. Na prática. Para identificar isso é difícil. Eu passei por uma situação, eu sou bipolar tipo 2, né? E aí eu tenho uma tendência a ter uma ativação comportamental muito maior, né? Eu passo muito mais tempo em hipomania e tenho poucos episódios ali de humor deprimido. Então eu sempre tenho uma empolgação natural, uma energia, né? E entre outros fatores, né? Uma das consequências ruins é que eu tenho uma baixa necessidade de sono, assim, necessidade, né? Uma baixa vontade de dormir, vamos dizer assim. E um pouco de impulsividade, um pouco de decisões muito emocionais e tal. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a tomar o medicamento e isso diminuiu, sei lá, a sensação que eu tinha que antes eu tava a 300 por hora aí, atropelando placas e passando por buracos e era um pouco difícil de assimilar tudo que estava acontecendo. E à medida em que eu introduzi o medicamento, eu fui reduzindo essa velocidade e foi ficando mais confortável e gostoso de dirigir. Só que chegou um momento em que a gente introduziu outra medicação ali, que eu ia entrar, vamos supor assim, numa estabilidade ali. A gente introduziu um outro e tal. E o que acontece, cara? É uma percepção que eu até conversei com a minha psicóloga, com o psiquiatra, que eles disseram que é comum, e eu vi relato de vários bipolares, assim, entrei tipo em fórum pra achar alguém que passasse pelo que eu passava, né? Pra entender. Quando tu vive naquela velocidade e naquele nível de empolgação, de entusiasmo, ser normal parece ser depressivo. Então, se tu tá a 300 por hora, estar a 100 por hora, que vamos dizer que é a velocidade que as pessoas estão, parece muito devagar. Muito devagar. Então, a minha percepção meio que pro resto da vida, de alguma forma, e eu vi relato bem triste, cara, eu cheguei a chorar o dia que eu li isso, é que, cara, o normal parece depressão pra quem acostumou a estar acima. É estranho, né? E aí eu cheguei num determinado momento ali, depois de tentar essa medicação e tal, e me sentir mal, eu peguei e falei, cara, eu aprendi a viver agora uns 120, 130 quilômetros por hora, e tá muito gostoso de viver assim. Eu não vou mais tomar aquela porra, sou eu que decido no final das contas se eu vou pôr na minha boca ou não. O remédio é meu, comprei, paguei o psiquiatra, fiz o que quero. Não vou mais tomar. E vou manter a outra, que me tirou desse 300 por hora, que era uma loucura. E, bom, com as ferramentas aí de autoconhecimento e de psicoeducação que eu tive ao longo desses 2 anos aí de terapia, eu consigo manejar o meu comportamento de uma forma que, cara, eu tô dirigindo a 120, 130, 140 km por hora de uma forma relativamente segura. Eu faço a curva um pouco mais rápido do que os outros, às vezes dá uma patinada, mas, cara, eu não tô fazendo uma merda, eu não tô torrando um dinheiro e tal. E,
Pra mim, meu amigo, tá maravilhoso faz muito tempo. Simplesmente perfeito. É isso. Quem falou que você precisa ir a 100 por hora, né? Dá pra ir. Se você tá funcionando bem a 120, 130, tá bom. Né? Você deu um exemplo bom de como pode desgovernar quando você tá a 300 por hora, né? Bastante. Você falou, eu não sei se você fez essa relação de propósito, mas eu achei curioso, porque você falou de pouco sono, déficit de sono e decisões impulsivas, né? Uhum. Eles estão diretamente relacionados, né? Se você dorme mal, se você passa pouco tempo dormindo, se aumenta muito a chance de ter comportamento impulsivo, de ter mais dificuldade de regular a emoção. Então, tem uma associação direta. Uhum. Se você consegue dormir melhor, você sente que você não tá mais com comportamento tão impulsivo, você tá funcionando bem, tá tudo bem se você ser mais acelerado, tá tudo certo. Do mesmo jeito que às vezes alguém que é mais devagar, tipo, vai a 80 por hora e tá bem com isso, tá conseguindo produzir bem, tá conseguindo se aproximar das coisas que importam, cuidar bem da vida. Produzir não no sentido mecânico da produção, não. Produzir no sentido de produzir uma vida de valor, né? Uhum. Com as relações que importam, com as atividades que são prazerosas e valiosas na vida da pessoa. Se a 80 por hora ela está conseguindo fazer isso bem, também está tudo certo. Se ela tiver 20 por hora, talvez isso já seja muito ruim para ela. Uhum. Né? E aí ela vai buscar ajuda, provavelmente. O que eu tenho certeza é que se em algum momento da minha existência essa polaridade se inverter por um longo período, eu vou ser a primeira pessoa a falar para minha psicóloga, para o meu psiquiatra, pelo amor de Deus, me ajudem a sair daqui. Pode ter certeza. E aí a pergunta central é o que funciona bem para você, né? Com a vida que você quer ter, com o fermento que você quer ser daqui para frente, né? Porque essa pergunta é muito mais interessante do que quem a gente foi. Geralmente quando as pessoas perguntam assim, quem é você? A gente fala do passado, né? Uhum. Eu considero mais interessante a pergunta do quem eu quero ser, porque isso está em processo ainda, né? É legal saber do passado, é bom para entender como a gente funciona hoje. Mas é mais útil a gente pensar como é que eu quero ser daqui a um tempo, né? Faz mais sentido mesmo. Sabendo que é carregar a pedra para cima, né, do Sísifo. A gente vai querer umas coisas, a gente vai... Às vezes a gente quer, não tem isso, às vezes a gente bota uma meta lá na frente, aí chega lá a gente vê que nem era tão importante assim, né? A gente descobre, nossa, eu passei tanto tempo sonhando isso e aí aconteceu e eu nem tô tão feliz. Ou pode ser muito feliz e aí passa um tempinho igual a placa do YouTube, muito feliz. Mas aí passa um tempo e você já tá com outra meta, né? E vamos pra frente. Quero outra placa. Quero outra placa. Porque a placa é só um sinalizador de todo um processo. Ela marca o processo que você vivenciou para chegar até lá, né? O que também é importante. Quando tu olha pra medalha do 21 quilômetros lá, pô, que massa. É muito legal. Quando eu tenho lá no meu escritório, a medalha tá lá pendurada, assim, e isso me faz lembrar mesmo do processo, assim, e de como é legal a gente colocar uma meta e se dedicar a ela, né? É um processo, isso é imaginar o Sísifo feliz, né? Uhum. É gostar do processo de construir esse objetivo, de se planejar, de fazer acontecer, né? No fundo é isso que importa mesmo. É isso. Tem que ser. A gente não tem muita outra opção. É isso que a gente faz, né? É isso que a gente faz. Eu acho engraçado na academia, tem aquelas escadas, daí outro dia eu vi uma story, uma mulher postou lá, ela falou, vou pro simulador de Sísifo. que é aquela escada que fica rodando. É isso. Simulador de Sísifo. É muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já teve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.